Questão 6. O trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a 100 joules e o calor envolvido nas trocas térmicas é igual a 1000 joules para a fonte quente e 900 joules para a fonte fria, respectivamente. A partir da primeira lei da termodinâmica, ele quer a variação de energia interna nesse ciclo térmico em joules. E aqui estão as alternativas. Uma transformação cíclica é que ela consiste em uma série de transformações gasosas na qual ela retorna sempre a mesma situação anterior. O estado inicial coincide com o estado final, com o gás retornando sempre a mesma pressão, partiu de uma certa pressão, retorna a mesma pressão, mesmo volume e mesma temperatura iniciais. A situação final coincide com a inicial, então tudo é o mesmo, tanto na partida como no retorno. Toda transformação cíclica deve obedecer a seguinte condição: como as temperaturas final e inicial são coincidentes, temperatura final igual a inicial, e a variação de energia interna está sempre relacionada com a variação de temperatura, só existe variação de energia interna se a temperatura sofrer variação. E como a temperatura não sofre variação, a energia interna ΔU também não sofrerá variação. Portanto, a variação de energia interna é nula e a alternativa correta é a A. Sétima questão. Uma caixa inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal e plana é puxada por um operário que aplica uma força variando linearmente com o tempo. Sabendo que há atrito entre a caixa e a superfície e que a rugosidade entre as áreas em contato é sempre a mesma, a força de atrito no decorrer do tempo está corretamente representada pelo gráfico e aqui estão os gráficos. Muito bem. Então vamos analisar agora a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. Então, primeiro, considere um bloco de massa M sujeito a uma força externa F de intensidade variável. Então veja bem, quando o corpo estiver em repouso, esse caso aqui, a força de atrito é zero porque não tem força externa zero, tá? Então se você não aplica força externa, não tem força externa e a força de atrito é zero. Aí o que você faz? Você aplica uma força F1, mas ele continua em repouso. Então, você vai ter uma força de atrito estático que é igual a F1. Se você aumenta mais, passa essa força para F2, vai acontecer a mesma coisa. A força de atrito estático vai ser F2, que ela é igual a F2 porque ele continua em repouso. Então, enquanto o corpo continua em repouso, você vai aumentando a força externa e a força de atrito estático vai ficando igual a força de atrito externa. Isso acontece até que chega uma hora que você vai aplicar uma força externa de maneira que o corpo fique na iminência de movimento. Mais um pouquinho ele entra em movimento. Então, quando o corpo está na iminência de movimento, a intensidade da força de atrito estático é máxima, porque se você botar uma força um pouquinho maior que isso, ele vai entrar em movimento. Então, uma força de intensidade maior que F3, se esse F3 aqui é externa, tá? Esse F3, ele continua em repouso ainda, mas está na iminência. Então, esse F3 é igual a Φ máximo. A partir daí, ele entra em movimento. Então, se você aplicar uma força um pouquinho maior que F3, ele vai entrar em movimento. E a partir do instante que ele entra em movimento, a força de atrito, que era estático, vira força de atrito dinâmica. Então, depois que o bloco entra em movimento, a força de atrito é denominada força de atrito dinâmica e é sempre a mesma, guarda bem, independente da velocidade. A intensidade da força de atrito dinâmica é ligeiramente menor que a intensidade da força de atrito estático máxima. Por que isso ocorre? Por causa da penetração entre as rugosidades, tá? Enquanto ela se encontra em repouso, as rugosidades do bloco e do apoio estão bem interpenetradas. Depois que o bloco entrou em movimento, a penetração entre as rugosidades das duas superfícies é menor.
resolvi colocar para vocês, tá? Um exemplo numérico. Então, se F1 for 3 newtons e ele ficar em repouso, então FAT1 também será 3 newtons. Se F2 for 5 newtons, FAT2 será 5 newtons se ele continuar em repouso. Se F3 for 7 newtons, for a máxima intensidade da força de atrito estático, isso que vai acontecer quando ele está na iminência de movimento, então você vai ter que essa força de atrito estático máxima vai ser o coeficiente de atrito estático máximo vezes a normal. Essa força de atrito estático é a força de atrito estático máxima, ou simplesmente força de atrito estático, que é aquela que surge quando? Quando ele está na iminência de movimento. E esse μe é o coeficiente de atrito estático, e N é a intensidade da força normal que o bloco troca com o plano. Assim, o bloco só entrará em movimento com qualquer força que seja maior, nesse meu exemplo, que 7 newtons. Se aplicarmos, por exemplo, 7,1 newton, 8 newtons ou qualquer outro valor maior, ele entrará em movimento. E agora a força de atrito será dinâmica e é dada por força de atrito dinâmica, é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Então, o FAT dinâmico é a força de atrito dinâmico e esse μd é o coeficiente de atrito dinâmico. E N, a intensidade da força normal, que ele troca com o plano. Verifica-se, guarde bem, experimentalmente, que a força de atrito estático máxima é maior que a força de atrito dinâmica. Consequentemente, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. E aí está o gráfico que representa corretamente o processo explicado acima, tá? Então, olha aqui, aqui está a força de atrito e aqui está a força externa. Então, ó, enquanto ele continua em repouso, você vai aumentando a força externa, ele continua em repouso, continua em repouso, continua em repouso, e a força externa vai ser sempre igual à força de atrito estático. Até que chega nesse ponto, ele está na iminência de movimento. Um pouquinho depois, uma força um pouco maior, tá? Uma força externa um pouquinho maior, ele entra em movimento e aí a força de atrito estático máxima caiu e ficou a força de atrito dinâmico. Pode ver que ela é menor que a força de atrito estático máximo. E independente da velocidade, ela vai ser sempre constante. Então, esse é o gráfico correto e a alternativa correta é a B de bola. Questão número 8. Analise o circuito abaixo. Sabendo que a corrente I é igual a 500 mA, essa corrente aqui, tá vendo? Olha bem aqui. Está passando por esse resistor de 20 ohms. Então, ela é de 500 mA, milha 10 a menos 3. Ele quer o valor da tensão da força eletromotriz fornecida por essa bateria aqui em volts. Observe, esses dois resistores estão em paralelo, tá? E aqui está o de 20. E aqui estão as alternativas que sobre a força eletromotriz fornecida pela bateria que ele está pedindo. Exercício simples com alguns conhecimentos básicos de eletrodinâmica. Primeira coisa que nós vamos fazer, olha aqui, ó. Tá vendo esse último resistor? Esse último resistor ele tem um valor R de 20 ohms e ele é percorrido, isso é dado, fornecido por uma corrente de I de meio ampere. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar na expressão R igual U sobre I. O que é esse meio ampere? É o I que está passando por aqui. Ele diz que é 500 miliampere, milha é 10 a menos 3, então vai ficar 500 vezes 10 a menos 3, tá? Que vai dar meio ampere. Então, aqui você tem uma corrente de meio ampere passando por esse resistor de 20 ohms. Então, só aqui eu vou calcular o U. R é U sobre I, o R aqui é 20, o U eu quero e o I que está passando aqui é meio. Portanto, no último resistor eu vou ter uma tensão, uma DDP, uma voltagem de 10 volts. Então, aqui eu tenho 10 volts. E ele é percorrido por uma corrente de meio ampere. Acontece que esses dois resistores estão em paralelo. E se o U, característica da associação paralela, se o U aqui é 10 volts, o U aqui também é 10 volts. E se aqui os resistores são iguais, se esse é percorrido por uma corrente de meio ampere, esse também vai ser percorrido por uma corrente de meio ampere.
Então, veja bem, a bateria joga uma corrente I' aqui, essa corrente I' chega aqui. Quando ela chega, ela vai se dividir em duas, meio ampere para cá e meio ampere vai para lá. Então, se eu somar esse meio ampere com esse meio ampere, eu vou descobrir o I' que está circulando aqui, passando por esse resistor de 20 ohms. Então, esse resistor de 20, esse aqui, ele é percorrido por 1 ampere e tem 20 ohms. Então, vou achar o U', a tensão dele, nos terminais dele é aqui. U' é R vezes I', né? Que é 1. Então, R é 20 vezes 1. Portanto, você vai ter um U' de 20 volts. Então, veja, a queda de tensão aqui é 20 volts e a queda de tensão aqui é 10 volts. E ele quer a força eletromotriz, a tensão da bateria. Claro que a tensão da bateria vai ser a soma dessas duas tensões, 20 volts com mais 10 volts, que vai dar 30 volts, e a alternativa correta é a C. Questão 9. Óptica geométrica, campo visual do espelho plano. Na figura seguinte, o ponto V, esse, representa os olhos de um observador. E A, B, C e D são objetos separados. O olho do observador está aqui, os olhos dele, e aqui está A, B, C, D, objetos separados. Nessas condições, o observador verá, tá, por meio do espelho, imagem de quais objetos? Aí aqui estão as alternativas. Simples. Então, a primeira coisa que você faz, localiza em relação ao espelho a imagem velhinha dos olhos do observador. Ela é simétrica em relação ao espelho e formando um ângulo de 90 graus com o prolongamento do espelho. Então, eu prolonguei o espelho aqui, a distância daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui. Então, esse ponto velhinha é onde vai estar a imagem dos olhos do observador. Em seguida, a partir dessa imagem dos olhos do observador do velhinha, você traça uma linha que tangencia uma extremidade do espelho e outra linha que tangencia outra extremidade do espelho. E a região compreendida entre essas duas retas corresponde ao campo visual do espelho, que é o que o observador vai enxergar. Então, ele vai enxergar os objetos A e B, e a alternativa correta é a A. 10ª questão. Uma barra delgada com distribuição de massa homogênea possui um comprimento de 8 metros. Daqui até aqui você tem 8 metros. E seu peso é de 500 newtons. Essa barra está fixada por meio de dobradiças na parede. Aqui está fixada aqui na parede. E tem uma outra extremidade suspensa por um cabo, conforme mostra a figura. Está aqui o cabo, essa outra extremidade está aqui. Considerando que esse sistema esteja em equilíbrio, é correto afirmar que a tensão no cabo em newtons vale. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Como a barra é homogênea, tá? Ela tem 8 metros, o peso vai estar exatamente no meio. Então, a distância do peso, que é de 500 newtons fornecido, do peso até aqui é 4 metros e do peso até essa extremidade é 8 metros, porque a barra é homogênea e o peso está no ponto médio da barra. Veja bem, você tem aqui a tração que está agindo sobre a barra, ela está no fio. Mas essa tração é decomposta em duas parcelas. Uma T de X, que empurra a barra contra a parede e não influi na rotação, tá? Então, vai ter só o T de Y, que é essa daqui, ó, que é perpendicular à barra. Essa que vai influir na tendência de rotação da barra. Esse T de Y, ele vale T seno 30, tá? T seno 30 é meio, portanto, esse T de Y, ele vale meio T. Então, o que eu tenho? Eu tenho que influir na rotação duas forças. O T de Y, que é perpendicular à barra, meio T, e o peso também perpendicular à barra, 500 newtons. Então, nós vamos calcular o momento de cada força, de cada uma dessas duas forças, colocando o polo, o eixo de rotação, aqui, no contato com a parede. Então, o momento do peso. O momento do peso, ele é mais, por quê? Porque o peso, se estabelecer que o sentido horário de rotação é positivo, tá? Então, eu vou estabelecer isso. Então, vai ser mais o peso vezes a distância do peso até o polo, que está aqui, ó, o eixo de rotação. O peso é 500, o polo é 4. Então, o momento do peso, ele vai ser mais 2.000 Nm.
Agora vamos calcular o momento do TY. O momento do TY, veja bem, o TY em torno do eixo de rotação que está aqui, tende a fazer isso girar no sentido anti-horário, então vai ser negativo. Então é menos TY vezes D. Então vai ficar menos, o TY é meio T, e D é a distância do TY até o polo, que é 8. Portanto, o momento do TY vai ser menos 4T. Acontece que, no equilíbrio de rotação, a soma dos momentos deve ser zero. Então, eu vou pegar esse momento, que é mais 2.000, com esse somar igual a zero. Então, vai ficar mais 2.000 menos 4T igual a zero, de onde você tira aqui o T vai ser 500 newtons, e a alternativa correta é a E.